Nós vamos conversar agora com a cardiopediatra Brenda Lucena. Ela vai falar com a gente sobre os principais riscos cardiovasculares em crianças e como é que nós podemos perceber se algo está errado ou não. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Obrigada. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre um tema muito importante. Fico muito grata pelo convite. Mais grata ainda eu fico por vocês nos darem essa oportunidade de estar sempre informando, porque como a gente está vivendo numa época que a gente não pode de jeito nenhum esquecer que a saúde está em primeiro lugar, a gente lembra que não tem só Covid, né? Tem várias outras doenças aí, oportunistas, doenças que estão por aí e que muitas vezes elas passam nem pelo olhar da gente. Então é importante que a gente fique atento, principalmente relacionado às crianças. Doutora, o que a gente tem percebido? Há um tempo atrás, você tinha mais tempo, você tinha mais coragem e você tinha mais vontade de sair de casa para buscar um médico, para buscar um hospital, para buscar uma clínica, um laboratório. O que a gente tem percebido nos últimos tempos? É que as pessoas evitam sair de casa até em busca da própria saúde, mas acabam guardando dentro de casa problemas. Crianças estas que estão em casa, muitas vezes não estando tão bem alimentadas como deveriam, muitas não se alimentando verdadeiramente como deveriam se alimentar, muitas crianças que estão comendo demais e se tornando obesas, crianças estas que estão passando uma pressão psicológica também junto com os pais. Então, um momento de solidão, muitos de depressão. Então, falando num foco geral, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o coraçãozinho dessa criança? Então, você falou perfeito, né? O que a gente vem observando nos últimos anos, antes mesmo dessa pandemia? Um aumento da obesidade infantil. É bom a gente falar o seguinte, que uma criança obesa, ela vai se transformar em um adolescente obeso, em um adulto obeso, e tem uma chance muito grande de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, é bom a gente parar de pensar que só o adulto adoece do coração. E, infelizmente, a gente já tem crianças desenvolvendo doenças cardíacas na fase da infância, principalmente na primeira infância. A obesidade está relacionada principalmente com a hipertensão e as doenças cardiovasculares, também formando uma tríade de problemas cardiológicos em criança. Então, quais são os principais riscos que a gente tem hoje em dia? Justamente como você falou, as crianças elas não estão descendo nos prédios, elas não estão podendo ir para os parquinhos, não estão conseguindo fazer atividade física de grande intensidade. Então, nós, como pais, nós temos que fazer atividade física dentro de casa. Uma alimentação saudável, regrada, diminui o consumo de fast foods, de bebidas açucaradas, porque o que a gente tem observado nos últimos anos? Antigamente, a gente tinha essa realidade nos países desenvolvidos, era uma realidade dos Estados Unidos, da Europa. Hoje em dia, o que a gente observa é que os países em transição, que o Brasil encontra-se nesse rol, é um dos maiores, digamos, onde a maior prevalência de obesidade está se encontrando nesses países em desenvolvimento. Para você ter uma ideia, nos últimos dados que foi feita uma pesquisa agora em 2019, antes da pandemia, nós tivemos um aumento de 30% na prevalência de obesidade nos países no Brasil, países em desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito séria. Além dos problemas cardiovasculares, como você falou perfeitamente, a obesidade, o sedentarismo, a diminuição da prática de atividade física, elas levam a transtornos psicológicos. São crianças que elas começam a ter a autoestima baixa, começam a ter problema de imagem, então acaba se tornando um problema muito grave na nossa realidade. Então, para os pais que estão em casa, primeiro, alertar para os sinais e sintomas de que algo está errado com o coraçãozinho de seu filho. Número 1, se seu filho começa a fazer uma prática em casa, vai correr, vai brincar e vai pular e cansa, com pouco tempo de atividade, é um sinal que a gente precisa levar no cardiopediatra para fazer uma avaliação. 2, se essa criança, por qualquer motivo, fica roxa, ela chora, começa a chorar por fome, ou chorar porque levou uma queda, e fica roxinha, a boca fica roxa, as extremidades ficam roxinha, é outro sinal de alerta.
Crianças que têm infecções de repetição, é aquela criança que todo mês ela está gripando, todo mês ela está desenvolvendo uma diarreia, ela tem infecção urinária de repetição, também é uma criança que há a necessidade de fazer uma avaliação com o pediatra e, posteriormente, com o cardiopediatra, para ver se está tudo ok com o organismo desse seu pequeno. Brenda, você falou tudo, mas a gente sempre quer buscar um pouco mais. Você é maravilhosa. Mas, além Obrigada. de tudo isso que você falou, a questão também do alto colesterol. Eu queria que você falasse sobre a questão do alto colesterol relacionado ao coração. Por que eu estou te falando isso? É impressionante como é que com tanta informação, a vida inteira a gente soube que países de primeiro mundo gostam muito do fast food. A gente sabe que as pessoas têm vários programas em TV fechada, mas a gente tem várias informações hoje, porque não adianta dizer que não tem informação, que ela chega a todo instante para você, de pessoas que não saem das suas camas por causa da obesidade, não têm condições de caminhar, só estão ali comendo e assistindo TV. Então nós estamos vivendo uma época, durante um ano, que praticamente as pessoas estão dentro de casa. E o que é pior, está vindo algo para a vida das pessoas que é a não vontade e a não coragem de se levantar e fazer alguma coisa na cozinha. Algo que seja mais saudável, ou até mesmo a coragem, muitas vezes, de descascar uma laranja para dar para essa criança ou até para si mesmo. E aí acaba indo pro prático. Não, vou fazer um suquinho aqui rapidinho, coloco um açúcar, ou até mesmo deixo ele bem doce, vou servir pro meu filho. Aí acha mais prático servir um salgadinho ou, de repente, um lanchinho rápido ou comprado. Quer dizer, é questão do colesterol alto. Como que as mães devem ficar atentas? Porque, de repente, você vê seu filho tá magrinho, mas isso não quer dizer que o colesterol dele esteja ok. Não é isso? Com certeza. O colesterol alto, ele também dá alguns sinais e sintomas para os pais ficarem atentos. Tontura. Então, é uma criança que ela já começa a reclamar, mamãe, estou tonta. A criança, às vezes, cai, vai se levantar de maneira brusca e leva queda. E o que fica mais assim, que a gente orienta mais no consultório, é em relação à alimentação e outro ponto, tá? O uso de telas. Como você falou perfeitamente, hoje em dia o uso de telas está sendo o vilão dos pediatras, por dois motivos. O uso de tela, ele é para ser zero nos menores de 2 anos, porque a tela, ela atrapalha o neurodesenvolvimento. São crianças que elas barram, elas não conseguem ter o desenvolvimento neurológico saudável para a idade. Elas começam a ter problema cognitivo, problema motor, atraso de fala, é outra situação. E o tempo de tela exacerbado, exagerado, ele leva à obesidade, porque a tela, ele é um movimento estático. A criança não pula, não brinca, não se comunica, a televisão, ela faz isso. O próprio celular, as crianças, elas deixam de ter interações com os pais, com os familiares, com os irmãos, para ficar o tempo todo na frente do computador, na frente da televisão. Então, é outro risco. Em relação ao colesterol, qual é a gravidade dele, não só para as crianças, mas para nós todos? Pessoal, o colesterol em excesso, ele é gordura. Essa gordura, falando mais fácil possível para ser entendido, ela vai se depositando dentro do interior dos vasos, das nossas artérias e das nossas veias. Isso é um processo que dura tempo. O que acontece? Esse colesterol alto de agora, dessa criança de 4, 5 anos, 2, 3 anos, ele vai se sedimentando na parede das artérias e das veias. As nossas artérias e veias, elas têm um componente elástico. Para quê? É como se fosse uma mangueira. Então, o componentezinho elástico é por onde o sangue passa no interior dessas veias e dessas artérias. Com o tempo, devido ao depósito exagerado de colesterol, literalmente as nossas veias e artérias ficam duras. E aí onde que vem o infarto? O que é o infarto? Nós sabemos que o nosso coração é a bomba responsável pelo bombeamento do sangue para o corpo. Se quem traz o sangue são as veias e as artérias, e quem manda o sangue para o resto do corpo também são elas, e elas estão duras, a quantidade de sangue que vai chegar no interior do coração é diminuída. Então, para quem nunca entendeu o mecanismo do infarto, é isso. O infarto nada mais é do que a morte daquela região das células do coração que morreram porque não tiveram suprimento de sangue. Então, olha só a gravidade. Um colesterol alto de hoje pode levar a um infarto quando o paciente já tem seus 40, 50 anos de idade.
Por isso que essa prevenção, ela tem que ser feita desde o bebê até a adolescência e chegar na fase adulta, para que esse paciente tenha menos risco de desenvolver algum evento como infarto, aneurisma, AVC, que tudo é corroborado pela síndrome plurimetabólica que está relacionada com colesterol. Então, o colesterol, infelizmente, ele é um vilão na nossa vida e ele está relacionado com dieta rica em carboidrato, rica em gordura, como você falou perfeitamente, fast foods. São os principais vilões. Olha, Brenda, depois de toda essa aula do que é ter saúde, a gente só tem a agradecer e convidar você para sempre estar perto da gente, nos trazendo informações necessárias e importantes para a nossa sociedade. Nos ajudar como mãe, porque eu como mãe eu tenho falhas e eu tenho certeza que você também tem. Vamos corrigir essas falhas, tá bom, mamãe? Tem esse negócio de eu não faço. Toda mãe já errou algum dia e continua errando. E eu dou a minha mão à palmatória, mas a gente pode mudar. Vamos mudar essa ideia para ter crianças e adultos saudáveis num futuro bem próximo, né? Então, muito obrigada, Brenda. Quem quiser te visitar, como é que faz? Tem Instagram? Como é que é? Tenho, eu tenho um Instagram profissional, doutorabrenda.lucena, e eu atendo aqui em Teresina, na Vila Saúde Kids. Então, fiquem aí, eu estou disponível para vocês, certo? Qualquer dúvida, quando precisar, a gente está por aqui, tá certo? E é muito como obrigada. você disse, todo mundo erra, então vamos aprendendo com os nossos erros. É tá isso bom? mesmo. Tá bom. Muito obrigada, querida. Bom Olha, dia. você pode não acreditar, viu? Mas estar com uma profissional que possa nos esclarecer e a gente possa, na prática, de verdade, poder levar essa informação, né, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, é simplesmente maravilhoso.